Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de geografia de hoje? Olha só, a gente vai estudar o livro didático, capítulo 2, tá? Nosso cabeçalho vai ficar da seguinte forma. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 28 de setembro de 2021. Hoje é segunda-feira, professora Damares Vilela, turma 4º ano B4, turno vespertino. Nome de vocês e data de nascimento. A gente vai estudar, então, o Buriti mais Geografia, né? 4º ano. Nós vamos estudar hoje o capítulo 2, porque a gente já estudou o capítulo 1 há um tempo atrás, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, a divisão política do Brasil. Ele fala assim, que o governo, né, de um país, ele deve ser capaz de organizar e administrar o território nacional. O território brasileiro, ele é bastante extenso e diversificado, né? E para facilitar a organização e a administração, aí o que foi feito? Dividiu ele em várias partes, né? A primeira divisão das terras do Brasil. Quando em 1534 iniciou a colonização do Brasil, o governo português dividiu o território em faixas, sabe? E essas faixas se estendiam do litoral para o interior até a linha de Tordesilhas, que foi um tratado que eles fizeram. Essas faixas, elas eram chamadas de capitanias hereditárias, e elas eram doadas a um rei, pelo rei a um donatário. Olha só, então a gente tem a capitania do Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santa Amaro, São Vicente, Santana, né? E aqui era a linha do Tratado de Tordesilhas, tá? Então, cada donatário deveria, né, administrar, desenvolver e proteger a capitania que recebia, né? Aqui a gente tem a legenda, olha que legal, ó. Limite entre as terras portuguesas e espanholas. Do lado direito do Tratado de Tordesilhas, no caso a leste, né, do Tratado de Tordesilhas, a gente tem terras portuguesas. E a oeste, a gente tem terras espanholas, tá? Então, a gente tem o glossário aqui para falar um pouquinho sobre os conceitos, né? Quando eu falo em capitania hereditária, é a capitania que vai passar de pai para filho por herança. O donatário é aquele indivíduo, né, que recebeu a doação. Federativas é que fazem parte de uma federação, no caso, o Brasil. E eu posso chamar também as unidades federativas, né, como unidades da federação. Atualmente, o Brasil é dividido em 27 unidades federativas. Cada estado brasileiro é uma unidade federativa, isto é, uma parte do Brasil. O Distrito Federal, onde temos a capital Brasília, né, também é uma unidade federativa. Então, por isso, a gente pode dizer que o território brasileiro tem 27 unidades federativas, sendo que dessas 27 unidades, 26 são estados e uma é o Distrito Federal. Então, aí, o que acontece? A divisão política e administrativa do Brasil, ela nem sempre foi a mesma, né?
Então, do século XVI ao século XX, a gente teve vários, ele chama aqui de arcabouços político-administrativos, né? Que aí, a saber, foi as donatárias, depois as capitanias hereditárias, depois a gente teve as províncias e depois os estados. E aí, finalmente, os estados, distritos e municípios. O Distrito Federal é a unidade onde tem sede o governo federal, com seus poderes judiciário, legislativo e executivo. A gente estudou um pouco disso outro dia, né, no nosso PET. Depois, temos os estados, em número de 26. Eles constituem as unidades de maior hierarquia dentro da organização político-administrativa do país. E a localidade que abriga a sede do governo denomina-se capital. Nós temos os municípios. Eles constituem as unidades de menor hierarquia dentro da organização político-administrativa do Brasil. E a localidade onde está sediada a prefeitura municipal tem a categoria de cidade. Olha que bacana. A gente tem também os distritos, são unidades administrativas dos municípios. A localidade onde está sediada a autoridade distrital, excluídos os distritos das sedes municipais, tem a categoria de vila. E eu tenho também a divisão regional, ó. O IBGE elabora divisões regionais do território brasileiro com a finalidade básica de viabilizar a agregação e a divulgação de dados estatísticos, né? E ele fala que, ó, no território brasileiro, no espaço, né, brasileiro, a gente teve muitas transformações no decorrer das décadas de 50 e 60, né? E aí, em 1970, definiu-se macro-regiões, que foi a Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. E permanece até hoje, né? Então, essa divisão aí tá mais velha que a Damares, né? Que nasceu em 1970. A Damares nasceu na década de 1980, né? Aqui a gente tem um mapa do Brasil, olha só, com os estados, né? Roraima, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele pergunta, o que as linhas brancas representam no mapa acima? Então, vamos voltar. Representa a divisão dos estados, tá vendo a linha branca aqui? Em qual unidade federativa você vive? A gente fez um exercício sobre isso outro dia, né? Olha só. Todo mundo já sabe. Quais unidades federativas se limitam com aquela onde você vive? Então, assim, vocês não vão ter dificuldade para fazer, né? Porque a gente está revendo o conteúdo, que é ótimo porque a gente consegue internalizar melhor, né? Conforme a gente vê mais vezes. Estamos na página 21. E aqui a gente tem, ó, municípios do estado de Roraima. Vamos voltar lá no mapa do Brasil para ver onde está Roraima. Bem aqui em cima, ó, Roraima, a capital é Boa Vista, tá? Bem do outro lado da gente, né? Olha. Cada estado brasileiro também se divide em partes chamadas municípios, né? As crianças já sabem sobre isso, né? Então, o lugar que a gente vive faz parte de um município. Aí a gente observou o estado de Roraima lá no mapa, né? Agora a gente viu ele aqui. Os municípios que formam ele. Cada município tem governo
e algumas leis próprias, da mesma forma que acontece com o Distrito Federal e os estados, né? E juntos os municípios, o Distrito Federal e os estados constituem as unidades político-administrativas do Brasil. Em cada unidade político-administrativa, os representantes políticos vão ser escolhidos por eleições, que vai ocorrer a cada 4 anos, né? Então, a gente tem o Uiramutã, Pacaraima, Normandia, Amajari, Bonfim, Alto Alegre, Boa Vista, que é a capital, Mucajaí, Cantá, Iracema, Caracaraí, São Luís, Rorainópolis, São João da Baliza, Caroebe. Poucas cidades tem, né? A gente viu outro dia que a região Nordeste é a que mais tem cidades, né? Ele fala aqui, ó, leis. O que são leis, né? No nosso glossário, regras elaboradas para organizar a vida em sociedade, né? Então, a gente tem leis para tudo e em qualquer lugar, né? Quando a gente tá na casa da gente, a gente tem as leis da mamãe, as leis do papai, né? Quando a gente tá na escola, a gente tem as leis da escola, as leis da professora, né? Para que a coisa funcione, não é verdade? E aí ele fala o seguinte, ó, observe novamente o mapa desta página. Quantos municípios tem o estado de Roraima? Nós vamos lá e vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ó, quantos municípios tem no estado de Roraima? Depois, no mapa, como podemos perceber a área territorial de cada município? Pela linha branca, né? Divisão da linha branca, ó. Depois ele fala, ó, você já sabe que o Brasil tem 26 estados e municípios, você sabe quantos existem em todo o nosso país? Vocês vão perguntar lá pro Google, né? Será que ele vai responder para vocês? Eu acredito que sim, né? Então, você vai pesquisar e anotar a resposta, tá? Ele pergunta, qual é o nome do município onde você vive? Ibiraci, né, crianças? Estamos na página 22, tá? Quando a Damaris estudou, não tinha esse negócio de estudar sobre o município, né? Agora aqui, ó, a gente vai falar da importância do estudo do município, né? Para entender maiores detalhes como a vida funciona, tá? Ao estudar o município, faz-se o estudo do processo de construção da sociedade. Isto é, como os homens se relacionam entre si e de que forma estão organizados para prover sua subsistência, seja em nível de trabalho, saúde, cultura e lazer. Então, a gente tem um jeito, né, que a sociedade está estruturada para que ela funcione, tá? Então, estudar o município, ele possibilita que vocês, o aluno, né, constate a organização do espaço. E aí vocês vão perceber nele a influência ou a interferência de vários segmentos da sociedade, né? Dos interesses políticos e econômicos ali existentes e também de decisões externas ao município, confrontando-se inclusive com interesses locais e da população que ali vive, né? Então, a gente sempre vai ter a ideia dos conflitos de interesse, né? Que a gente tem que aí ter regras para que isso se resolva da melhor forma, né? Então, vamos ler aqui o segundo parágrafo de novo, ó. O estudo do município permite que o aluno constate a organização do espaço, que possa perceber nele a influência ou interferência dos vários segmentos da sociedade, dos interesses políticos e econômicos ali existentes, e também de decisões externas ao município, confrontando-se, inclusive, com interesses locais e da população que ali vive, né? Então, a gente, querendo ou não, a gente é influenciado também por os municípios, decisões externas ao município, né?
Aqui a gente tem falando da administração do município. Vamos ver o que vai falar aqui. Ó, em todo município vai ter uma prefeitura e uma câmara de vereadores, né? Ou câmara municipal. O prefeito vai governar o município e ele trabalha na prefeitura e é auxiliado por vários secretários municipais. Então, a gente tem o secretário da Educação, que no nosso caso aqui é a Nilva. A gente tem secretário de Saúde, secretário de Obras, tá? E cada secretário municipal vai cuidar de uma parte dos serviços públicos oferecidos pelo município. Por exemplo, a gente tem a saúde, a educação, a cultura, a habitação, transporte, né? Os vereadores é quem vai elaborar as leis do município e fiscalizar o trabalho do prefeito. E eles vão trabalhar na Câmara Municipal. Os vereadores e o prefeito, eles são escolhidos pelos habitantes do município nas eleições municipais. E aí, o que acontece? Além da gente escolher o prefeito e os vereadores, a gente pode participar da administração do município de outras formas, né? Aqui a gente tem foto de uma prefeitura, ó, de Nova Pádua, é o nome da cidade. Aqui ele fala, ó, prédio onde funciona a prefeitura do município de Nova Pádua, estado do Rio Grande do Sul. Foi uma foto de 2015. Então, na Câmara Municipal, se a gente quiser ir lá, a gente pode assistir as sessões em que são votadas as leis municipais, sabe? E é isso, né? A gente fazer essa participação nas sessões significa que a gente está acompanhando a atuação dos vereadores e apresentando reivindicações para a melhoria do município. Então, a gente colabora com o município na medida em que a gente participa gratuitamente, né? Não é trabalho remunerado, dessas reuniões. Existem ainda os conselhos municipais, compostos por representantes do governo e da população. Os conselhos municipais, eles são organizados com o objetivo de debater os problemas do município e propor melhorias em diferentes áreas, né, que é a saúde, assistência social, educação, infância e adolescência, meio ambiente, entre outras. Então, vocês podem ver aí que eu, Damares, posso participar desses conselhos. A mamãe de vocês pode participar desses conselhos, sabe? Também não é trabalho remunerado, né? Aqui a gente está na página 23 e você já conhece as funções do prefeito e dos vereadores? Agora pesquise. Toda vez que falar que vocês têm que pesquisar, vocês podem ir no Google, que é a forma mais prática hoje da gente fazer pesquisa, né? E aí vocês vão pesquisar e anotar, né? As funções do governador do estado, do deputado estadual, do deputado federal, do senador e do presidente da república, tá bom? Seguindo na página 24, ele fala assim, ó, que quando a gente estuda, né, sobre o município, a gente tem duas vantagens. A gente vai se reconhecer como cidadão em uma realidade, né, que é a nossa vida concreta. A gente vai nos apropriar das informações e compreender como se dão as relações sociais e a construção do espaço, né? A outra vantagem é pedagógica, né? Quando a gente estuda algo, vivencia algo, então a gente tem muito mais chance de ter sucesso no nosso aprendizado, certinho? Aqui temos paisagens do município como título dessa parte. Aqui, ó, vista do município de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 2014. Olha quanto prédio, crianças, é muito prédio, né? Em geral, os municípios eles são formados por uma área rural e uma área urbana. A área rural corresponde à roça, campo,
E área urbana corresponde à cidade. Existem alguns municípios que têm apenas área urbana. É o caso do município de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo. E esse município tem apenas área urbana. Isso é raro acontecer, né? Ele explica aqui, ó, que São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, São João do Meriti, de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, e de Curitiba, no estado do Paraná, são exemplos de município que não tem área rural. Né? Então, a gente tem alguns municípios aqui, então foram São Caetano do Sul, São João do Meriti, Curitiba e Natal, né? Ó, área rural no município de Londrina, estado do Paraná, tá vendo? Aqui a gente pode ver será que é a usina de cana-de-açúcar, hein? Depois aqui a gente tem área urbana no município de Londrina. Olha quanto arranha-céus que existe, gente. Um pertinho do outro, né? Muita gente morando, não é? Aqui ele pergunta, ó, o município onde você vive apresenta área urbana e área rural? Sim. Em qual delas você mora? Na minha sala, só o José Henrique agora que mudou para a roça, né? O restante é tudo na cidade, certo? Aqui eu tenho, ó, orientando-se no município. Ele deu a significado aqui, ó, de orientar-se. Significa conhecer a posição ou direção de algo ou de alguém no espaço. Você sabe como se orientar para chegar aos diferentes lugares do seu município? Sabem? Então, podemos nos orientar conhecendo o lado onde o sol aparece ou se põe no horizonte. O sol sempre aparece do mesmo lado no horizonte, pela manhã. E este lado que ele aparece é o lado leste. No fim da tarde, o sol se põe do lado oposto. Então, ele nasce aqui no leste e se põe no oeste, né? E esse lado oposto se chama oeste, tá? Eu posso me orientar tendo o sol como referência, né? Se eu abrir meus braços com a mão direita apontando para o lado onde o sol nasce, aparece, eu vou ter a direção leste. E a direção oeste vai estar do outro lado, né? Na minha frente, eu vou ter a direção norte e nas minhas costas, eu vou ter a direção sul. Então, eu vou ter leste, oeste, norte, sul. Leste, oeste, norte, sul, né? Voltando aqui, a gente tá fazendo uma revisão aí dos pontos cardeais, né? Ó, nesse esquema chamado Rosa dos Ventos estão representadas as direções dos pontos cardeais. Bem legal, né? Aqui a gente tem o nascer do sol na praia de Copacabana, no município do Rio de Janeiro. Essa foto é uma foto de 2015, né? E eles colocaram uma ilustração de um menininho aqui, ó, na praia. Aqui a gente tá na página 25, tá? Do nosso livro didático. Aqui, o que ele fala, ó? O sol, ele movimenta, como que é? O movimento do sol é aparente, então ele não é real. A gente tem a sensação que ele nasce aqui e põe ali, mas não. Na verdade, é a Terra que tá girando, né? Em volta do sol. E essa rotação do planeta, né, esse giro que o planeta dá, ele faz com que o Sol apareça de um lado e desapareça do outro. Apareça de um lado e desapareça do outro, tá? Então, eu tenho que a percepção do movimento aparente do Sol permite determinar as direções cardeais leste e oeste. E com base nessas, as direções norte e sul, né?
Então, quando eu uso o meu corpo para determinar as direções cardeais, eu preciso observar que o lado que o Sol aparece pela manhã é o leste, e o lado onde ele desaparece é o oeste, tá? E aí, a gente precisa de lembrar sempre disso, não pode pensar que o leste vai estar sempre à direita e que o oeste está sempre à esquerda, né? A gente precisa de considerar que o leste é onde o sol nasce e o oeste é onde o sol põe. Outra coisa é que, dependendo de onde a gente está, vai ser a nossa referência, né? Então, eu tenho, ó, a questão da direita, da esquerda, cima e embaixo, atrás e em frente, né? Então, eu posso utilizar, por exemplo, a mesa que o computador está gravando, ele está na minha frente, a parede está atrás, nas minhas costas, a porta está à minha direita, o armário está à minha esquerda, né? Então, é muito importante que vocês observem também da casa de vocês o movimento que o sol faz ao longo do dia, né? E depois vocês vão desenhar esse caminho que o sol fez ao longo do dia, tá bom? E aí vocês vão conseguir indicar os pontos cardeais, né? O que acontece? Observar esse movimento aparente do Sol é importante pelo seguinte, né? Eu não posso falar que o leste não é apenas o lugar onde o Sol nasce, assim como o oeste não é apenas onde o lugar que o Sol se põe, né? O leste e o oeste, eles são pontos de entrada da Terra na luz e ou na sombra do lugar onde o sujeito se encontra. Olha que legal, né? Então, assim, ó, onde eu tiver, vai chegar um momento que eu vou ter um ponto em que a Terra vai entrar na luz ou vai entrar na sombra, né? Se for na luz, é porque tem presença do Sol. Se for na ausência de luz, é porque é noite, né? Então, o que acontece? O leste e o oeste não são pontos, né? Eles são o sentido que a gente pode tomar indo em direção ao surgimento da luz ou da sombra, considerando o movimento de rotação da Terra, né? Que se faz de oeste para leste, tá? Bem legal essa matéria, não é? Ó, situados entre os pontos cardeais aos pontos colaterais. Temos o nordeste, o sudeste, sudoeste e noroeste. Esses pontos cardeais, que são 4, e mais 4 pontos colaterais, eles indicam direção de orientação e de localização, né? E eles são representados na nossa rosa dos ventos. Olha que linda que ela é. Nós temos esse desenho aqui, ó, que tem a casa da Mariana, a escola, a biblioteca, a padaria, o sorvete, o banco, o mercado e hospital. Agora, o exercício que a gente vai resolver vai ser baseado nessa figura. A casa de Mariana está localizada a... Olha só, é só seguir a setinha aqui, né? Noroeste da praça. Mariana está saindo de casa para ir ao banco. Para isso, ela deve seguir a direção, voltando lá. Mariana, banco. Ela está indo em direção ao sul, né? Depois, ao sair do banco, nós estamos na página 26. Mariana pretende ir ao mercado. Para isso, ela deve seguir a direção
Cadê o mercado aqui? Se ela tá no banco e vai seguir aqui pro mercado, então ela vai ir pro leste, né? Bem tranquilo, as nossas questões, né? Aqui ele fala, quem ainda não fez pode fazer, confeccionando uma rosa dos ventos. Vai precisar de cartolina, tesoura, lápis de cor ou canetinha para colorir, né? E aí vocês podem estar fazendo uma estrela pontiaguda aí, não é mesmo? Vocês vão pintar e depois recortar, tá? Essa rosa dos ventos, elas vão identificar pontos de referência em cada direção da escola. Ó, com a ajuda do professor, a gente vai descobrir a direção leste em relação à escola. Depois, vamos observar os elementos que existem ao redor da escola e identificar o que há. O que há ao norte da escola? Ou vocês podem pensar assim, o que há ao norte da minha casa? Né? Considerando que a gente ainda está no ensino à distância. Onde está o norte? Quem está ao norte da minha casa? Quem está ao leste da minha casa? Quem está ao sul da minha casa? Né? E aí vai ser bacana, porque vocês vão saber ali os 4 pontos cardeais que estão, os vizinhos que faz referência aos 4 pontos cardeais de vocês, né? Nessa questão, a gente tem alguns municípios do estado do Paraná. Olha só. E a gente tem que a Rosa dos Ventos está posicionada sobre o município de Curitiba. Olha aqui ela, ó. E aí ele vai perguntar em qual direção está cada uma dessas cidades. Tá joia? Olha lá, ó. Partindo de Curitiba, escreva a direção, qual direção seguir para chegar aos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Campo Magro, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Araucária, Pinhais, Colombo. Olha só, aí é só olhar, né? Por exemplo, a Fazenda Rio Grande vem aqui com a setinha, sul, tá? E assim por diante, ó, São José dos Pinhais, sudoeste, né? Bem bacana, né? Essa questão. Estamos na página 27. Crianças, por hoje foi só. Fiquem com Deus e até a aula de amanhã de história, tá bom? Tchau, tchau!